E você? Você sabe usar o Hangouts? Você sabe os benefícios do Hangouts? Você sabe os benefícios das ferramentas gratuitas? Ah, Verusca, você está falando comigo com uma ferramenta gratuita? Tem marca d'água e eu acho muito justo o dono dessa ferramenta saber que ele está usando o saber para ser disseminado, o saber dele. Mas e nós? E nós, professores? Como podemos começar? Por onde começar? O que eu devo fazer? E a partir de agora eu vou mostrar para vocês ferramentas gratuitas que você possui no seu celular, que você possui no seu computador. Essas ferramentas, elas são ferramentas muito simples de utilizar. E você, boa noite, Rodrigo. E essas ferramentas são muito fáceis de você utilizar. E a melhor parte de tudo está vinculada com o seu e-mail, com o seu Gmail, ok? Então vamos lá para a próxima página. Então aqui eu vou mostrar para vocês o Classroom, ou sala de aula. Muita gente conhece esse recurso, fala, nossa, mas eu já uso e tudo mais. A minha proposta aqui é trazer esse recurso de uma forma muito mais simples e muito mais tranquila para você usar. Então, primeira coisa, quais são os benefícios desse recurso? Primeiro, um ambiente interativo e colaborativo entre professores e alunos. Opções de postagens. Você tem um seu acervo gigantesco aí de PowerPoint? Usa! Você tem imagens? Usa! Você tem vídeos? Usa! Ah, Verusca, mas eu tenho tudo em pacote Office. Não tem problema nenhum. Você pode e deve usar todo o seu material Office. Porque o Classroom, ele aceita desde PDF, ele aceita MP4, ele aceita várias extensões, incluindo PowerPoint, incluindo Excel, incluindo Word. Então, você não precisa se desfazer. Você vai ter um local que será o seu repositório de aulas. Opções de contato entre professor e aluno. O que acontece? Eu, por exemplo, posso convidar a minha aluna para participar das minhas aulas. Como que eu faço isso? Vamos dar uma olhadinha? Eu vou entrar aqui, então, no meu Google Sala de Aula. Muito bem. E aí, o que eu tenho? Eu tenho aqui várias turmas. Então, vocês viram que eu tenho 3 turmas. Cada turma, eu vou passar um material. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma turma aqui em que, olha, eu tenho até uma aluna aqui que passou falando sobre o Watson aqui do estúdio, ela tá batendo papo comigo, ela entregou uma atividade. Então, você tem aqui um local em que você pode conversar, tirar dúvida do seu aluno. E isso pode ir por escrito, ou você pode marcar uma conversa com seu aluno. Então, você pode aqui colocar o link do Meet ou do Hangouts e fazer com que ele saiba em qual sala de aula você sempre vai conversar. Aqui, por exemplo, eu tenho um do Zoom. Ah, Verusca, mas o Zoom não é do Google. Não importa, ele é gratuito. Então, utilize o que você tiver de melhor. Então, todas as ferramentas gratuitas, elas vão servir para facilitar a sua vida. Qual é a sua predileta? Eu, por exemplo, não sou chegada no uso do Zoom. Não é uma ferramenta que eu recomende. Por quê? Primeiro, já existe aí alguns estudos dizendo que ele consegue facilitar a penetração no seu computador por hackers. E isso eu não tinha nem ideia. Então, o que eu fiz? Eu comecei a diminuir o uso do Zoom, aumentar o uso do Meet ou do Hangouts. E isso teve um resultado excelente. Falando nisso, no final aqui da aula, eu vou passar para você qual que é uma extensão que você vai conseguir ver mais de 80 pessoas assim na sua sala de aula, todas na tua tela, tá? Depois me lembrem que eu passo isso no final para vocês. Bom, aqui ainda em sala de aula, o que eu tenho de bom? Eu tenho uma aba em que eu posso postar atividade. Então, por exemplo, eu quero criar aqui uma atividade. Essa atividade não valerá nota. O que eu vou colocar aqui? Então, eu vou colocar que é uma atividade. Gente, meu cachorro tá dormindo. Vocês estão ouvindo ele roncando? Atividade de exposição
e discussão. Então, na verdade, aqui eu quero que a pessoa leia, que a pessoa estude, que a pessoa, enfim, eu posso colocar tanto a atividade do meu Google Drive, eu posso colocar um link externo, que pode ser do seu blog, que pode ser da sua página, que pode ser, enfim, diversas atividades que você acha que pode ajudar seu aluno. Esse material todo, ele é um material que ele vai ajudar com que seu aluno, ele consiga aí ter um ambiente em que ele saiba que ele vai buscar o seu material. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, em atividades, aulas online. Quando eu coloco, vocês vão ver que eu tenho ali tópicos. O meu aluno, ele vai conseguir buscar por tópicos todas as aulas que ele precisa, o que ele tem interesse. Então, por exemplo, eu quero todos os meus materiais de apoio. Aí ele vai vir aqui, ele vai ver. Eu quero todas as atividades práticas. Ele vai vir aqui ver todas as atividades práticas. Ah, Verusca, mas eu quero convidar meu aluno. Consigo? Consegue. Você vai conseguir convidar seu aluno por e-mail. Ou você vai vir aqui na frente, na página de mural, tá vendo esse código aqui da turma? Você vai poder conduzir o seu aluno e passar esse código para ele, para que ele entre sem você ter que convidar um a um. Gente, a gente não está falando de 10 alunos, de 15 alunos, estamos falando de 20, 30, 40 alunos. E eu vou te falar uma coisa, o seu aluno, ele vive ligado num celular, ele vive ligado nesse material aqui. Você estando aqui, ele vai prestar atenção em você e não no que ele acha que ele deve prestar atenção, simplesmente porque ele não sabe, não tem noção de como te achar, ou pelo menos de achar uma aula bacana, que eu tenho certeza que com esses recursos você vai conseguir. Vamos falar aqui de notas. Olha, tá vendo aqui, ó? Então, por exemplo, eu não entreguei essa nota, então eu vou vir aqui. Perdão, vou vir aqui, ó, não entreguei essa nota, então essa nota valeu 80. Tô salvando e eu quero devolver para o meu aluno. Vou devolver a atividade sim, porque ele respondeu, eu quero que ele saiba que ficou ótima e faltou poucos detalhes. Opa, que faltou um U aqui. Faltou poucos detalhes. Devolver, ok. Então eu consigo só aqui enviar e receber o material do meu aluno. Ah, Verusca, mas olha aqui, é rápido assim? É. Eu consigo imprimir depois? Daqui você vai conseguir tirar um print, você não consegue tirar exatamente relatórios, mas para isso eu tenho uma resposta depois, e eu tenho ali planilhas depois para mostrar para vocês de como a gente trabalhar. Então esse é o Google Sala de Aula. Lembrando, no Google Sala de Aula, eu posso ter várias turmas, posso enviar o material por semana, que foi como eu fiz aqui, ó, as atividades práticas, posso separar, posso ser aluno, se minha sala quiser, minha escola, por exemplo, quiser que o coordenador me envie material a partir de um grupo específico, eu também posso trabalhar com ele aqui. Tá vendo, ó? Nesse caso eu dividi por semana, então sexta semana, quinta semana, tem diversas disciplinas. O meu aluno, ele vai ter um local apenas para buscar o material. E isso é muito bacana, isso é muito prático para o aluno. Porque vamos pensar o seguinte, ah, mas ele tem dificuldade de Wi-Fi e rede. Concordo, mas ele dá um jeitinho para falar no WhatsApp, e se você facilitar a vida dele e mandar um link, esse link vai ser onde está todo o material, ele vai acessar, vai ser um lugar muito mais bacana. Tem até outras dicas aqui que eu acho que vai fazer bastante diferença para você e para o seu aluno. Boa noite para quem está chegando agora, boa noite pessoal do YouTube, tranquilo com vocês? Se vocês tiverem dúvida, vão anotando, porque minha filhota está aqui do lado, e ela vai me passando tudo, porque eu sozinha, não sei vocês, mas eu não sou youtuber, eu apanho disso aqui, então eu preciso da minha ajudante mor, combinado? Qualquer coisa é só vocês anotarem que eu vou responder, e o pessoal do Insta a mesma coisa, mas se quiser vir para o YouTube, fiquem à vontade, são meus convidados. Bom, ainda falando de Classroom.
Ah, Verusca, mas você estava escrevendo ali e eu tenho alunos que não são tão cuidadosos, podem fazer anotações que eu não quero que todo o resto da sala fique em contato. Eu posso bloquear o meu aluno? Eu posso. Então, ó, eu consigo bloquear o aluno específico, mas eu também consigo bloquear para que não haja comentários lá, que os comentários sejam feitos interno, de professor para aluno, e que seus alunos não tenham visão de todo esse conteúdo. Diversas possibilidades de postagem. Eu vou mostrar para vocês hoje como gravar uma tela, como fazer um vídeo não utilizando a sua imagem, que a gente vai utilizar um outro material, um outro recurso. Todos eles, todas essas extensões, o Google Classroom aceita. Não necessariamente você precisa utilizar o material do Google. Combinado? Deixei bem claro isso. Vamos falar outra coisa, Drive. O meu Google Sala de Aula, ele está vinculado ao meu Drive. Tá, Verusca, o meu Drive o que é? Eu gosto de colocar esse desenho aqui à direita do vídeo de vocês, porque ele mostra a nuvem. As pessoas têm uma grande dificuldade de entender isso. E não tem problema, porque aqui eu gosto de explicar do zero, para que vocês entendam todas as ferramentas e as utilizem de forma a vocês ficarem à vontade. Então, primeira coisa, armazenamento na nuvem é como se fosse o seu pendrive constante dentro do seu celular, dentro do seu computador, em que você vai acessar de qualquer dispositivo. Então, por exemplo, Verusca, mas então eu posso baixar o aplicativo no meu celular e eu vou acessar os meus arquivos dali? Pode. Eu, por exemplo, eu tenho um iPhone, eu não tenho Android. E eu tenho os aplicativos? Tenho. Eu vou até mostrar para vocês. Os meus aplicativos estão aqui. Então, eu posso utilizar desde aplicativos, os meus aplicativos Google no iPhone e não há limitação alguma. Então, você vai poder pegar os seus aplicativos, digitar, você vai poder interagir, responder o seu aluno tranquilamente. No caso do e-mail gratuito Gmail, você vai ter 15 GB para fazer isso. Verusca, é muita coisa? Talvez não, depende do seu trabalho. Como o Drive recebe vídeos, recebe imagens, recebe arquivos diversos, pode ser que isso pese. Mas você pode fazer mais que um e-mail, se for o seu caso. Soluções existem, tá? Então vamos lá. Compatibilidade com arquivos Adobe, Microsoft, imagens, vídeos, como eu falei agora. Você vai fazer o upload, você vai subir pastas e arquivos, você não precisa subir arquivo por arquivo. Eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu viajava muito para o Guarujá, se tiver alguém do Guarujá, tô morrendo de saudade de vocês, e eu tinha que ter todo esse material em mãos, e o pendrive meu queimava, eu perdia, ou eu acabava, sei lá, quebrando ele. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que ter as coisas em nuvem. Então, ter na nuvem, ter o seu drive na nuvem é muito bacana, tá? Opções de compartilhamento. Eu vou ensinar aqui para vocês rapidamente algumas formas de vocês compartilharem do drive de vocês. E isso vocês vão poder ter acesso a diversos dispositivos. Por que eu tô falando isso? Muita gente, na hora que vai fazer o compartilhamento do seu drive, do seu material dentro do drive, você acaba expondo demais o seu material. Isso acontece porque muita gente esquece de poucos detalhes na hora de fazer o compartilhamento. Não tem importância, a gente vai falar e vamos te ajudar agora. Então, por exemplo, o meu drive, eu separei aqui em cores para poder facilitar. Peguei aqui meu drive bonitinho, digamos que eu queira pegar minha apresentação e enviar para vocês. Como é que eu faço isso? Você vai clicar com o botão direito do mouse e clicar em compartilhar. Então, eu selecionei o arquivo e vou compartilhar o arquivo. Quando eu vou compartilhar esse arquivo, peraí que tá um pouquinho lerdinho aqui hoje. Quando eu vou compartilhar o meu arquivo, o que acontece? Esse arquivo, deixa-me ver aqui, porque a rede não tá facilitando a minha vida. Quando você vai compartilhar o arquivo, você vai escrever o e-mail da pessoa. E o que você tem que fazer?
Você tem que determinar se o e-mail dessa pessoa, você vai permitir com que ela colabore, editando, ela vai colaborar apenas comentando, ou ela vai colaborar simplesmente vendo. E como que você vai fazer isso? Bom, a escolha é sua, você só tem que clicar e selecionar. Porque se você fizer isso e deixar para a pessoa editar e essa pessoa apagar o seu arquivo, não necessariamente você vai conseguir achar na sua lixeira depois. Dependendo do arquivo, o Drive, infelizmente, ele apaga na hora. Combinado? Vamos lá. Próximo item, vocês já ouviram falar do My Maps? My Maps, ele é um recurso utilizado faz muito tempo, só que as pessoas não conhecem muito bem ele, e eu vou mostrar para vocês aqui agora a capacidade que ele tem. Ele é bárbaro. Você vai poder criar mapas personalizados com os seus lugares que você preferir. Você vai poder adicionar desenho e formas. Eu prefiro geralmente adicionar vídeos e fotos. Criar atividades colaborativas e compartilhar com seus alunos, publicar e, melhor de tudo, ele salva automaticamente no Drive. Essa é a carinha do My Maps, tá? Então, o My Maps, ele é um recurso que você vai criar o seu mapa próprio. Nesse caso aqui, eu vou entrar nesses lugares que falam a língua portuguesa, que eu já preparei de antemão. O que acontece? O professor de língua portuguesa, ele não precisa se ater a uma aula convencional. Ele pode utilizar, por exemplo, o recurso do My Maps para poder colocar aqui, ó, no Brasil, tem um vídeo de não falamos português, falamos a língua portuguesa. Então, o professor, ele vai poder começar a falar sobre a diferenciação de dialetos. Se tiver algum professor de língua portuguesa e quiser me corrigir, fica à vontade, tá? Mas não estou dizendo que é a forma correta, só estou dizendo que dá para a gente discutir isso aí. Aqui em Portugal, eu coloquei um outro vídeo, diferenças do português e do Brasil. E eu não sabia disso, mas na Angola também tem algumas situações que eles falam português, que não necessariamente é o nosso português aqui do Brasil. Então, vocês imaginem uma aula, opa, que ele se empolgou aqui, uma aula em que você consegue mostrar para o seu aluno algumas localizações e isso vão fazer a diferença na hora de uma aula de... Eu dei exemplo de português. Vamos falar agora da Conferência de Berlim? Então, eu quero, por exemplo, falar para o meu aluno sobre a Conferência de Berlim, sobre alguns detalhes que eu achei interessantíssimo. Jogo aqui no mapa e traz o vídeo aqui bonitinho para que ele entenda aí sobre a Conferência de Berlim. Então, aula de história, bacana. E temos também aqui uma outra sugestão minha, que no caso, o descobrimento do Brasil. Então, o que acontece? Eu coloquei aqui no mapa de Porto Seguro, que foi onde teve a chegada dos portugueses. E aí, o que acontece? Quando você clica, tem um vídeo, e nesse vídeo eu estou solicitando para o meu aluno. Então, o vídeo você não precisa necessariamente ter esse vídeo no YouTube, você pode tê-lo em MP4 no seu computador, mas nesse caso, olha que bacana, veja se vocês conseguem escutar. Prepara um material muito bacana sobre esse assunto, depois você vai enviar para mim, e isso pode ser feito no Google Classroom, ou você vai colocá-lo exatamente no grupo do Hangouts, como a gente já havia combinado, certo? Bom, então o seu aluno não teve que interpretar. Eu falei para ele, você vai preparar um material legal sobre esse assunto do descobrimento do Brasil, vai criar um vídeo, você vai postar esse vídeo para mim, ou você vai me mandar um áudio em tal canto. Então eu determinei para esse aluno o que ele precisa fazer. Você acha que ele vai ter mais dificuldade, menos, ou vai ficar mais tranquilo? E tirando que, olha que bacana, uma aula em que você coloca um vídeo seu no mapa. É sensacional, tá? Então, esse aqui foi o My Maps.
Eu recomendo fortemente que vocês utilizem em diversas disciplinas. Gente, me perdoem se eu estiver, por um acaso, invadindo a aula de vocês. Eu sou professora de ciências, e se vocês quiserem comentar aí e participar dizendo sugestões de uso dessa ferramenta, serão muito úteis. Combinado? My Maps, ainda, falando dele. Então, o que acontece? Você pode compartilhar esse material com o seu aluno. Você vai preparar esse mapa, você vai compartilhar com ele, igual na imagem de cima que vocês viram, e na imagem abaixo é como chega para o seu aluno. Então, ele vai ver todos os detalhes ali bonitinho, tudo que você explicou, vai ter o seu vídeo. Então, o aluno, ele vai ter um mapa para ele poder fazer uma análise. Olha que bárbaro. E uma coisa bacana, no final de todo o seu uso disso aí, você não precisa salvar em canto nenhum. Ele vai salvar automaticamente dentro do seu Drive. Então, minha recomendação do momento, My Maps. Pessoal do Insta que está chegando agora, se vocês quiserem pegar o link na minha bio e participar lá do YouTube, ali eu estou mostrando a minha tela, tá bom? Bom, então, esse My Maps eu acho fantástico. Além disso, vamos falar agora de documentos Google. A gente vai falar aqui sobre criar, editar, colaborar, atualizações automáticas, salvamentos na nuvem. Várias pessoas vão poder alterar ao mesmo tempo. Você vai poder inserir gráfico, tabelas, imagens, você vai fazer uma pesquisa interna, você vai fazer essas pesquisas com imagens, você tem como colocar, no caso aí, as referências bibliográficas. Então, o mundo do documentos Google é um mundo gigantesco. Você, em época de Covid agora, que você precisa conversar com seu aluno, você precisa bater um papo com ele, você precisa enviar material, o Google Documentos, ele é fantástico, porque você pode fazer até TCC, trabalhos em grupo, e isso facilita muito a vida do seu aluno e a sua, porque você pode corrigir o material aqui. Você não precisa enviar esse material para o Google Sala de Aula, tá? Você consegue trabalhar tudo aqui, eu vou te mostrar agora como. Eu compartilhei esse arquivo e vamos ver se a pessoa está online. O que acontece? Quando a pessoa está online, ela aparece aqui com uma coloraçãozinha em qualquer canto que ela estiver editando. Eu, por exemplo, estou aqui no título. Vamos ver onde que ela pode estar. Chegou, tá vendo? Então, vamos supor, eu preciso aqui colocar a minha frase bonitinho e vamos ver se ela vai ter alguma dúvida relacionada aqui ao assunto, para vocês verem como a dúvida pode ser inserida. Nascem sabendo sobre tecnologias. Então, por exemplo, eu tô aqui. Aí, a pessoa, o aluno, tem uma dúvida. O que acontece? Quando ele seleciona essa dúvida, tá vendo? E ele coloca na caixinha, podemos colocar a imagem mais para baixo? Aí eu vou responder, sim. Acrescente mais conteúdo acima. Ficará ótimo. Então, eu consigo responder esse meu aluno, e se ele achou que isso é o suficiente, ele vai resolver essa caixinha e vai colocar ali todo o material que ele precisa, bonitinho, sem nenhum problema. Isso ou eu altero, ou ele altera. Lembrando que isso aqui pode ser divulgado aí para várias pessoas, você vai poder compartilhar, dando o direito, tá vendo aqui, ó, de edição, mas você também vai poder compartilhar apenas para visualização, ou no caso, aqui, ó, tá vendo? Para comentários, que é esse de sugestão aqui. Então, quando você for enviar o material, você tem que se preocupar com esse detalhe para que você não perca e não tenha todo o seu material alterado. Combinado? Bom, olha, vamos ver? Eu acho ótimo. Vou colocar aqui, está ótimo, vou responder e vou resolver isso. Ok, acabou. Temos aí a nossa resolução inicial. Então, eu não preciso sair
do Google Documentos para poder bater papo com o meu aluno, eu consigo fazer tudo isso aqui e dar todo o suporte para ele possível e imaginário. Combinado? Bom, vamos lá. Voltando. Planilhas Google. O que é bacana a planilha? Bom, gente, eu já vou explicando. Eu ministrei aula de matemática muitos anos atrás. Não é o meu expertise, não é o meu forte. Então, eu vou comentar sobre as formas pelo qual eu uso planilhas, mas eu vou ensinar para vocês, claro, a colocar um gráfico, colocar aí algumas situações, para que vocês entendam que é muito simples utilizar o Google Planilhas. Então, quais são os seus benefícios? Mesma coisa que o documentos, mesma coisa que o apresentações. Colaboração, criação, edição em tempo real, inserção rápida de gráficos. Você vai ver que isso é uma possibilidade que ele já lança logo em seguida. Possibilidade de inserção de comentários da mesma forma que o documentos. Proteção do seu documento. Então, no Excel, eu geralmente, Verusca, faço aquela planilha e eu protejo para que eu envie e as pessoas não mexam. Bom, isso a gente já tem natural do Google, que é só você enviar para a pessoa visualizar e não fazer nenhum tipo de edição. Então, isso a gente já sabe fazer. Compatibilidade para abertura de arquivos Office. Então, se você recebeu o Excel e você quiser abrir em planilhas Google, você pode? Pode, facilmente. Filtros e funções simples. Então, vamos dar uma olhada para a gente entender o que são esses filtros e funções simples? Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. O desenvolvimento das aulas agora, nesse período de Covid, você precisa enviar para o seu aluno, às vezes, atividades. E aí, ele não tem espaço para baixar, por exemplo, o Google Classroom. O que ele tem que fazer? Bom, eu posso mandar uma planilha para ele, para que ele pegue essa planilha, vejam os vídeos que eu criei para ele, ou que eu busquei uma playlist no YouTube, não importa. E aí o aluno, pode fazer exatamente o que está acontecendo aqui. Está assistindo o vídeo, ticando porque ele terminou essa aula, e a seguir ele vai colocar a sua dúvida. E aí eu consigo saber, só não entendi como fazer a conta, fiz no automático. Ok, e aí você vai tirando a dúvida do seu aluno. Então, utilizar o Planilhas para que você acrescente uma situação mais simples, mais prática para o seu aluno, para que ele tenha apenas um link para fazer as visualizações de todo o material, faz sentido? Também faz sentido, tá? Nenhuma duvidazinha até aí? Tudo tranquilo? Ótimo, vamos seguindo então. E se por um acaso eu tivesse aqui, eu vou jogar aqui vários números, tá? E eu quero inserir gráficos. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou selecionar esses números. Você pode perceber que aqui embaixo, ó, ele já tirou até a soma. Ele já tem recursos automáticos como no Excel. O Excel também faz isso. Mas nesse caso, nós vamos usar esse recurso aqui, o explorar. Nesse recurso explorar, o que acontece? Ele vai dando as sugestões de gráficos e eu vou colocar um gráfico aqui mais bonitinho. E aí você consegue ter noção aqui em poucos instantes como inserir um gráfico na sua planilha. Então, se você não tivesse uma planilha, no caso de material, e sim uma planilha com números, seria muito simples você virar aqui, ok, e você fazer aí o seu gráfico, certo? Vamos seguindo aqui, planilhas. Apresentações Google, deixe-me ver, é isso aí mesmo. Primeira coisa, eu gostaria de conversar com vocês sobre os tipos de apresentações e te desafiar no tipo de apresentação que você está trabalhando com o seu aluno. Como é que você faz as apresentações? Esses dias eu recebi uma apresentação de uma professora da minha filha que era basicamente isso aqui, ó. O
que vocês acham dessa apresentação? Depois que eu mostrei mapas, depois que eu mostrei planilhas com vídeos, depois que eu mostrei um documento que a gente pode discutir, depois que eu mostrei o sala de aula, que a gente tem um monte de coisa aí bacana que dá para a gente trabalhar. Seu aluno, ele abre o celular, ele abre o computador e ele tem isso. Você acha que ele vai estar nessa aula com você 100%? Ou ele vai estar ali simplesmente presente para não receber falta? Então, o Google Apresentações, ele é um recurso que eu acho muito bárbaro, porque ele vai te trazer a ideia do visual, que ele tem algumas facilidades. Eu vou tirar da minha apresentação de tela e vou mostrar para vocês quais facilidades são essas. Primeiro, para você inserir vídeo e imagem, é muito simples. Por quê? Primeiro, que ele tem todo o vínculo com o YouTube. Então, se eu quiser pesquisar um vídeo, então vamos supor, eu quero falar sobre o ciclo da água. Eu pesquiso tudo dentro do próprio arquivo, eu não preciso sair e ficar pesquisando fora. Eu posso pegar um vídeo MP4, por exemplo, do meu Google Drive. Eu posso acrescentar o que eu achar melhor e mais interativo de formas muito simples. Então, inserir vídeos, imagens, formas, tá vendo? É muito simples aqui com o Google Drive. Ó, eu posso inserir até áudio. E isso depois eu vou até ensinar para vocês como é que faz para fazer um mini podcast que você vai colocar a imagem, o áudio, ou se não fazer igual eu fiz, colocar um vídeo e fazer com que esse vídeo comece a reprodução automaticamente. Igual eu fiz, para você não ficar se complicando e vai lá e clica e vou, não vou, o que eu vou fazer, enfim, que fica aquela dificuldade incrível e absurda, tá? Então, outros benefícios aqui, ó, deixa eu mostrar aqui o do vídeo, só para você entender como é que você faz. Eu vou pegar o do Papa, que eu sou apaixonada por esse Papa, gente. Olha que fofo. Quando você coloca o vídeo aqui, deixa eu colocar do zero, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, vou tirar essa apresentação feia aqui. Então, eu vou inserir um vídeo e eu vou colocar um vídeo aqui de uma das minhas atividades. Então, eu vou selecionar esse vídeo, coloquei ele aqui, ele vai criar. Tá vendo que logo à direita ele pergunta sobre a reprodução? Se eu vou querer passar o vídeo por inteiro, se eu vou querer reproduzir automaticamente. E aí, eu venho aqui, eu vou fazer minha apresentação, clico no próximo. Quando eu clico no próximo, ele começa o vídeo automaticamente. Prepara um material muito bacana sobre esse assunto. Depois você vai enviar para mim. Viram, então? Então, é muito simples. Por isso que eu indico o Google Apresentações, para que a gente faça esse tipo de trabalho, porque isso facilita muito a vida do professor. E aí, são poucos cliques que você vai fazer e poucas ações para que você tenha um resultado muito profissional nas suas apresentações. Próximo item, vocês viram que hoje tem bastante conteúdo. Próximo item, a gente vai falar de sites Google. Sites Google é um recurso fantástico que eu acho incrível. E por que eu gosto tanto dos sites Google? Vocês viram que eu dei a possibilidade de entregar material via documento, via Google Sala de Aula, planilhas, apresentações e aqui, sites Google. Por quê? Vamos dar uma olhada? Primeiro que ele é de super fácil criação. Ele integra diversos dos aplicativos do Google, gera links configuráveis, compartilhamento para contribuição em conjunto e inserção de links externos. Vamos entender o que é cada um desses itens? Deixa eu voltar aqui, que eu acabei passando. Vocês viram que eu dei a possibilidade de entregar material via documento, via Google Sala de Aula, planilhas, apresentações e aqui, sites Google. Por quê? Vamos dar uma olhada? Primeiro que ele é de super fácil criação.
Ele integra diversos dos aplicativos do Google, gera links configuráveis, compartilhamento para contribuição em conjunto e inserção de links externos. Vamos entender o que é cada um desses itens? Deixa eu voltar aqui que eu acabei passando. A Cristiane Bersani falou, fala superficial, não dá para entender direito e uma carinha assim. Como assim? Não entendi também. Qual o nome dela? Cristiane Bersani. Cristiane, diz para mim o que você não entendeu que a gente repete, tá bom? Bom, porque eu quero saber exatamente o que foi superficial, porque como eu tô dando bastante coisa, tem coisa que eu tô entrando em mais detalhe e tem coisa que nem tanto. Me conta, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, nesse site, ó, vocês estão vendo aqui, ó, o que eu fiz? Primeiro eu vou dar uma olhada no site junto com vocês, depois eu vou voltar e vou explicar o que foi feito aqui. Nos sites Google, eu tenho a possibilidade de colocar botões de ações, igual tem aqui. Então, esse grupo é um grupo de 5º ano, em que eu quero saber como trabalhar com ele. Então, eu escrevi aqui, ó, caderno de apoio de aprendizagem, tá. Em matemática, você vai fazer isso, isso, isso. Bom, aqui eu coloquei um jogo de matemática e um jogo de língua portuguesa. Então, os alunos do 5º ano, eles já vão começar aí com jogos das atividades anteriores, para fazer com que eles entendam a última atividade. E nessa brincadeira, ele lembrou do seu conteúdo para fazer com que ele comece um novo conteúdo, que está logo abaixo. Aí eu desci e coloquei aqui. Então, o Google Site, você pode colocar vídeo e você pode colocar atividade. Tá vendo, ó? O vídeo e a atividade. E assim sucessivamente. Quando você for enviar esse link para o seu aluno, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, visualizar, você vai ver bonitinho, olha só como que seu aluno vai receber. E aí ele pode clicar aqui no vídeo automaticamente e na atividade, aqui ó, tá vendo? Muito bem. E com essa brincadeira, ó, eu vou clicar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Vai abrir a atividade do aluno. Então, de um lado, eu tenho vídeo, do outro lado, eu tenho a atividade prática para o aluno. Então, tudo isso pode ser feito de uma forma muito simples. Por quê? Porque o Google Site, ele tem aqui à direita todos esses recursos, tá vendo, ó? Todos esses recursos. E você pode escolher e acrescentar aqui para o seu aluno. E depois você vai publicar e enviar apenas o link para ele. Dessa forma, o seu aluno ele vai ter, do mesmo jeito, um link para ele poder ter todo o material daquela semana. Aqui, por exemplo, ó, eu posso até fazer minhas alterações de forma simples e prática, tá? Então, esse aqui é o Google Site. Muito bem. Bom, Google Keep. O Google Keep, gente, eu utilizo ele muito no celular. Por quê? Porque o Google Keep, ele me facilita alguns detalhes que, enfim. Primeiro, você consegue enviar lembretes para você. Então, principalmente nessa época de Covid, eu estou utilizando porque eu saio pouco. Aí, quando você sai pouco, o que você faz? Você sai, você tem que lembrar de tudo. Então, eu coloco ele para despertar por endereço. Então, toda vez que eu passo na frente de algum lugar, ele acaba me lembrando e eu acabo comprando ou fazendo o que eu tenho que fazer. Aí, o que acontece? Tá tudo bem a rede? Vamos ver, parece que a rede deu uma travada.
atualize o seu. Bom, aí o que acontece? E o Google Keep tem uma característica que eu acho bárbara. O que eu faço? Eu pego o Google Keep e eu abro o meu bloco de notas e eu dito para ele. Então, por exemplo, eu abri aqui o meu bloco de notas e eu vou colocar aqui para o som. Olá, boa noite. Me lembre que eu tenho que fazer um post sobre o Google Keep no Instagram. Não sei se vocês conseguem ver, mas viram que eu ditei e ele escreveu? A Elizabeth perguntou se você só fala sobre tecnologias Google. Não. Eu vou falar de outras também. Tem GoBrunch, tem Spark, tem umas outras muito bacana. É que eu tô indo pelas que principais primeiro. Então, ó, você tá vendo aqui o Google Keep? Então, ele escreve tudo que você dita e depois você passa para o Docs. E isso me economiza tempo e trabalho. Porque, num geral, o que acontece? Você não tem tempo de ficar digitando. E ele tem um erro, uma base de erro muito pequena, e isso me faz economizar tempo na hora que eu tenho que preparar algum material. Então, eu acho bem bacana. Bom, vamos falar de formulários Google. Daqui a pouco, gente, eu vou falar de outros recursos gratuitos que não tem a ver com o Google, tá? Mas o Google é um universo gigantesco e eu não vou mentir para vocês, eu exploro ele de ponta a ponta. Então, o formulários, ele é um recurso muito bacana em que você vai abrir, ó, para que você possa fazer as questões. Isso. Olá, gente, boa noite. Então, você vai poder utilizar aqui, ó, tá vendo? Elaborações de questões. Então, vamos fazer a visualização para ver como o aluno receberia essa prova. Ó, o aluno recebe aqui, com imagem, com vídeo, para ele poder adicionar arquivos. Então, o Google, ele tem esses recursos que eu acho sensacional, eu acho muito prático. Então, o Google Formulários, ele pode ser utilizado para você pesquisas, enquetes, até um jogo já foi feito, porque quando você clica numa questão e ela pode ir para outra questão, isso pode se transformar num jogo. E o Google Formulários, ele possibilita isso. Ele tem a autocorreção, que é uma coisa que é muito bacana. Então, por exemplo, eu consigo mostrar aqui para o meu aluno a minha análise relacionada à minha prova. Tanto de gráfico, que eu consigo ver aí se a maioria acertou, se a maioria errou, como que tá todo esse trabalho aí bonitinho. Eu posso ver pergunta a pergunta, ou eu posso ver as provas individuais e entender aí o que meu aluno acertou ou ele errou. E lembrando, meu aluno recebe automaticamente feedback assim que ele termina aí a atividade. É muito bacana. E lembrando que, posteriormente, você tem sempre aí uma planilha para você fazer todo, como que se diz, todos os resultados, as respostas, para que você possa imprimir depois. Bom, ainda no universo Google, falando de Hangouts, ele faz uma conversa por vídeo, por voz, por texto, em ambiente protegido. Só tem um detalhe, eu vou falar dos dois ao mesmo tempo. Tanto o Hangouts quanto o Meet, eles são recursos para você fazer aulas em vídeo. O Hangouts, ele é um recurso muito mais simples. O Meet, por exemplo, ele tem a interação de uma inteligência artificial que diminui ruído e melhora a visualização dos participantes. Então, depois eu vou fazer uma aula só voltada para Meet, para que vocês entendam isso e saibam como utilizar, principalmente porque ele está liberado até 30 de setembro, para que todos possam utilizar por volta aí de 100 a 250 pessoas, dependendo aí da tua conta. A Rita perguntou se o vídeo vai ficar disponível e ela é de Natal. Ai, que delícia, pessoal de Natal, sejam bem-vindos! E sim, o vídeo vai ficar disponível por um período, tá? Mas eu vou enviar para o e-mail, eu ainda não sei se eu vou deixá-lo, mas imagino que sim, tá? Então, voltando a falar do Hangouts, o Hangouts não tem essa tecnologia, ele é um pouco mais simples.
Mas, o que eu me deparei nessa quarentena, de que os dois, eles estavam suprindo, só que 30 de setembro, o Meet sai do ar. O que eu precisava? Eu preciso de um outro recurso, que eu vou até adiantar e vou passar para esse recurso direto, para vocês entenderem. E aí foi quando eu conheci o GoBrunch. O que é o GoBrunch? O GoBrunch, ele é um aplicativo para que vocês façam webinários até 250 pessoas. E sim, você pode gravar esses webinários. Para você ter uma ideia, ele tem lugares inusitados. Então, eu reservei uma sala de aula para a gente bater papo. Olha isso. E essa sala de aula é em Vancouver. Vocês viram aqui? Seja bem-vinda a Vancouver. E aí, eu posso convidar, nesse caso, eu fiz uma reunião para 4 pessoas, eu posso fazer até 250. Consigo espelhar a minha tela, consigo trocar e ver, né, espelhar minha tela, a da próxima pessoa que estiver participando comigo, tem aquele bate-papo interno, e isso é um recurso totalmente gratuito. Para quem faz trabalhos aí, tem empresa, e quer fazer um brunch e fazer a sua reunião, você consegue fazer até o envio de algumas cobranças, que seria um lanchinho, e que você recebe esse valor depois. O GoBrunch, então, ele tem umas ideias incríveis. Eu indico muito vocês irem lá e visitarem, ok? Agora eu vou voltar, já que eu falei dos 3 recursos de aulas online, que é o Hangouts, o Meet e o GoBrunch. Melhor, gente, ele é online. Você não precisa baixar aplicativos no seu celular e nem no seu computador, tá? E isso é uma ajuda fantástica, tirando que a experiência do seu aluno, ela é 100%. Se vocês quiserem dar uma olhada melhor, ó, deixa eu voltar aqui, ó, bem-vindo a Vancouver Convention Center. Ok, e aí eu vou escolher o meu lugar e eu consigo bater papo com o meu convidado. Então, tudo bem, e você? E melhor, gente, não tem conflito com câmera, porque, por exemplo, eu tô com a câmera do streaming ligado, né, para falar com vocês aí no YouTube, e eu preciso também da câmera nessa outra apresentação, e eu tô em contato aqui, sem problema algum. Tá? Consigo até tirar aqui, se for o caso, diminuir, enfim. E sair da sala e dar uma volta ali pela salinha de espera, tá? Só para vocês terem uma noção, é uma graça. Bom, então vamos falar de outro aqui. Agendas. Por que eu falei de agendas logo em seguida do Meet e do Hangouts? Porque agendas, ela é um recurso em que você pode enviar para o seu aluno uma solicitação, um link, um material, e já pode convidá-lo ali para você fazer uma apresentação online para ele. E ela está vinculada com o seu e-mail também. Então, é um recurso muito prático. Loom. Vocês já ouviram falar do Loom? O Loom, eu uso outros também, mas esse no momento ele tá por conta do Covid aí, com a liberação de você pode gravar vídeos num número avançadíssimo. E esse recurso, ele é muito simples de utilizar, tirando que você pode cortar o vídeo, você pode editar o vídeo, baixá-lo em MP4 e enviar ainda para o seu Classroom, enfim. Ok. Olha, gente do Instagram, a live tá terminando aí, continuem conosco aqui no YouTube, porque tem um material aqui muito bom e ainda tem alguns recursos que eu preciso mostrar para vocês, tá? A Silvia Dias falou que tá amando o combo de recursos. Ai, que bom, combo de recursos, não tinha pensado. Adorei a dica. Então, vamos lá. O Loom, o que acontece com o Loom? Ele é uma extensão e ele também é um aplicativo que você pode baixar no seu computador. Bom, eu não tenho um computador, eu não tenho um notebook, eu tenho um Chromebook. Hoje eu não separei para explicar isso para vocês, mas eu explico na próxima live e até mostro para vocês, se for o caso. E, além dele ser um computador muito mais barato, ele tem um grande X, que eu não sei se é defeito, se é maldição, se é alegria. Ele não tem o Windows, eu dou graças a Deus,
Por quê? Porque eu sou chegada em aplicativos gratuitos, em extensões e tudo mais. E o que acontece? Eu não precisei baixar o Loom, ele me deu a possibilidade de eu acrescentar uma extensão no meu Google Chrome, e ali eu consigo utilizar e gravar os vídeos. Bom, vamos ver a minha sugestão. Como eu falei para vocês, tudo até agora era escrito, só que agora a gente entrou no mundo virtual. Você deixou de ser um professor comum, você agora é um professor, é um educador online. E você sendo um educador online, o que você precisa fazer? Você precisa entender os seus recursos para que você tenha a melhor versão de todos eles. Então, por exemplo, o Loom. Olha o que eu fiz. A melhor forma de você passar uma atividade é você falando diretamente com o seu aluno. Então, um pequeno vídeo falando para ele assim: oi, então, o nosso assunto a ser trabalhado é tal. Você tem alguma dúvida sobre isso? Eu quero de você isso, isso e isso. Enfim, são apenas algumas sugestões que você pode colocar do lado da sua atividade. E o Loom pode te ajudar muito nisso. Viram? Então, eu estou no Google Apresentações, eu coloquei um vídeo, coloquei imagens, e eu consegui explicar para o meu aluno o que ele precisa fazer para me entregar. E o Loom, ele vai facilitar muito isso. É muito simples, você clica em gravar, espelha a sua tela, se for o seu caso, senão você pode colocar apenas a sua tela ou apenas você, e manda bala. É muito simples de utilizar. Gente do Insta, foi encerrado. Ainda bem, eu já tinha comentado com eles, beleza. Bom, então vamos lá. Então, o Loom, ele é a minha indicação. No meu curso, eu falo sobre o Screencastify, mas hoje eu já tinha mais de 15 aplicativos para falar aqui para vocês, então eu falei, não, pera, deixa eu pelo menos mostrar o que nós temos aqui, né? E depois aí eu vou fazer outros vídeos explicando mais detalhes de todos eles. E agora vamos falar um pouquinho do YouTube. Claro, o YouTube, ele é um dos recursos mais importantes aí nesse caso. Por quê? Porque você pode gravar vídeos e você não precisa ter um espaço, o YouTube não te cobra espaço. Então, se você gravar 500 vídeos e jogar no YouTube, excelente, ele não é igual ao Vimeo, ele não é igual a outras plataformas, e ele não vai utilizar o espaço do seu Drive. Então, você pode ter um canal, como eu, não vou mentir, eu tenho um canal no meu e-mail particular, e esse canal, no meu e-mail particular, eu não tenho nenhum vídeo público, porque eu não quero que ninguém veja aqueles vídeos, seria vergonhoso. Mas, enfim, o que eu quero que vocês entendam nisso? Que o YouTube, ele tem uma característica muito bacana, que é você conseguir criar vídeos, postar vídeos, e você vai deixá-los à vista se for da sua preferência. Se não, não há problema nenhum. Então, vamos ver aqui. Eu vou clicar para que vocês deem uma olhadinha no meu canal, e em outro canal que eu vou ensinar para vocês a criar aí uma playlist. Então, por exemplo, ó, aqui o meu canal, nós estamos fazendo aí uma apresentação ao vivo. Na semana passada eu me coloquei num desafio, que eu tô colocando um vídeo por dia, então vocês aproveitem, porque tem bastante material aí diário para ser postado para vocês. Mas o que acontece de bacana com o canal? Primeiro, você pode escolher com que o seu recurso, o seu vídeo, ele seja visto ou não. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui um vídeo do YouTube Edu. Vocês já ouviram falar do YouTube Edu? YouTube Edu, ele é uma plataforma dentro do YouTube em que você pode escolher materiais que eles passaram por uma moderação. Então, vocês não precisam se preocupar, sendo a disciplina que for. Todo o material que está postado aqui, você pode direcionar para o seu aluno. E sem surpresas mais complicadas. Então, vamos supor aqui, digamos que eu queira colocar, eu tenho uma professora de inglês fantástica, mas digamos que eu queira complementar aqui o meu Good grammar and a spelling. minha aula enviando esse vídeo para o meu aluno. O que eu vou fazer? Eu vou
salvar e criar uma playlist. Então, por exemplo, aqui, tá vendo, ó? Criar uma playlist de aulas interessantes. Enfim, tá vendo aqui, ó? Essa playlist, ela pode ser pública, ela pode ser não listada, ou ela pode ser particular. Quando uma playlist é particular, você é a única pessoa que vê. Quando a playlist ela é não listada, você pode pegar o link dela e enviar para os seus alunos, ou para quem quer que você queira. A pessoa vai ver, mas ela não vai ser achada numa pesquisa do Google, por exemplo. E uma pesquisa pública. Quando ela é pública, sim, todo mundo que pesquisar e quiser achar, vai achar. E aí, os vídeos você vai colocando aqui, ó, e você vai criar uma playlist muito bacana para enviar para o seu aluno. E de forma muito simples, ele vai ter ali um acervo criado por ti, né? Para que, ó, tá vendo? Aulas interessantes, ok. E aí, depois eu vou pegar e fazer o envio para esse meu aluno. E meu aluno, ele vai ficar aí todo feliz, porque ele vai ter um material muito bacana. Certo? Já tinham ouvido falar do YouTube Edu? Eu acho ele bárbaro. E outra coisa, esse compartilhamento de playlists, você pode criar sua playlist e você pode deixar de forma não listada, que seu aluno vai receber caso você queira enviar. Se você não quiser enviar, você não precisa. Ou se você quiser enviar e deixar por 30 dias e depois você tira e coloca em privada, ele vai perder o acesso, ele, mesmo o link, ele não vai conseguir assistir, porque você colocou como privada. Então, nada é constante, você pode sempre alterar o tempo todo. Bom, e agora eu vou falar de um queridinho meu. Eu vou contar uma historinha para vocês. Eu, como eu disse, eu sou uma professora que desde 97 ministro aulas, então eu não sou dessa época de tecnologia, apanhei bastante, e meus primeiros problemas foi enfrentar uma câmera. Como que eu ia enfrentar uma câmera e falar com meus professores? O que eles iam achar? Será que isso eu ia conseguir? E quando eu me deparei de frente para a câmera, eu vi que é mais difícil do que falar em público, porque a câmera não ri, não fica alegre, ela não me dá nenhuma emoção, e eu ficava, meu Deus. E eu não sei se você já tentou falar diante de uma câmera, é muito difícil. E veio o Spark. Spark é um recurso Adobe, é gratuito também, aqui eu só falo de recursos gratuitos. E o que que acontece? Eu consegui começar a criação dos meus vídeos utilizando apenas a minha voz. Então, eu utilizava a minha voz, eu utilizava imagens, e não necessariamente eu utilizava um recurso de imagem. E isso me permitiu, primeiro, ficar bem com a minha voz, entender a criação de vídeos, aprender aí uma edição básica, muito básica, porque não é esse o meu objetivo é fazer com que você entenda a ministrar aulas com esse material, né? E muitos vídeos meus, eles são feitos com o Spark. Olha aqui, então, por exemplo, ele vai criar posts, ele vai criar site, você vai escolher o recurso que você quiser, e no caso aqui, eu estou escolhendo vídeos. Então, por exemplo, eu vou colocar um vídeo aqui na tela para que vocês vejam. E esse vídeo, ele foi colocado numa aula de ciências em que a gente estava fazendo discussão de equinócio, solstício e tudo mais. E como eu falei para vocês, depois que você pega o hábito e a facilidade de criar vídeos, você deixa de lado a escrita. Isso parece que fica mais difícil você escrever do que você falar. E aí, foi isso que eu acabei fazendo. Bom, nesse vídeo, eu coloquei aqui 2 telas. Então, é como se fosse o PowerPoint. Eu ia falar de apresentações, mas vamos falar de PowerPoint. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma página em que eu coloquei o meu som, imagem e escrevi. Vamos ver?
Olá, vamos falar sobre o sistema solar? E aí, depois eu coloquei uma outra página, que eu também coloquei imagens e coloquei som. E depois, a parte mais bacana, eu transformei tudo isso em vídeo. O que equinócio e solstício tem a ver com as estações do ano? O que isso interfere na gente? Bom, depois que eu criei esse vídeo, eu posso baixar esse vídeo em MP4 e passar para os meus alunos. E aí eu joguei lá para o Google Classroom. E foi isso que ficou. Vamos falar sobre o sistema solar? O que equinócio e solstício tem a ver com as estações do ano? O que isso interfere na gente? Bom, eu consigo colocar vídeos, imagens, eu coloco música, eu altero o volume da música, eu consigo fazer várias atividades com o Spark, tá? Isso é muito simples, é muito prático, e eu vou falar uma coisa, ajuda muito na elaboração de vídeos, principalmente quando você tem uma sequência de PowerPoint que você quer colocar, e você quer acrescentar uma música e fazer aquilo de uma forma muito mais dinâmica, você quer colocar sua voz apenas na primeira e a última página, não importa, e é muito simples depois de você fazer o envio, por exemplo, se você quiser apenas por link, você não precisa necessariamente baixar um MP4. Espaço é uma coisa que é muito cara hoje em dia, ainda mais na nuvem, então você tem esse recurso aí. Já falamos do Google Branch, então agora a gente vai falar do Google Pesquisa. Na minha opinião, como educadora, você saber fazer uma pesquisa, ela te ajuda muito. Por quê? Porque você não pode chegar na sala de aula e soltar um fake news. Isso não vai ser bacana, vai acabar com a sua credibilidade. E uma coisa que o seu aluno, eu tenho certeza, ele sente mais falta de você do que da escola. Ele gosta da atenção que você dá para ele. E ele não pode perder esse respeito pela pessoa, pelo professor, tá? Então eu vou mostrar aqui algumas formas de você fazer pesquisa no Google. E depois você me conta se você já conhece. Você já ouviu falar do Google Livros? Então, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa aqui, Augusto Cury. Quando você faz Google pesquisa por livros, ele traz aqui apenas os livros. Ele traz preço, ele traz, às vezes, um resumo, e tem alguns até gratuitos que você vai pegar por inteiro aqui. Então, o Google Livros, ele é fantástico. Além do Google Livros, tem o Google Acadêmico. Vocês já ouviram falar de Google Acadêmico? Eu fiz o meu mestrado em moléstias infecciosas, eu tinha que ler a Science, por exemplo. Então, às vezes, eu precisava fazer uma pesquisa. E aí, o pessoal fala muito, hoje em dia, sobre diversas atividades aí no Covid. Bom, você pode ler pesquisas científicas reais e de renome, e saber exatamente o que estão falando. E aí você tem outras revistas totalmente aí de renome para que você possa pesquisar. E se você quiser pesquisar sobre um assunto específico, aqui, Google Scholar ou Acadêmico, tanto faz, são as duas formas pelo qual você vai pesquisar, você consegue achar e você vai ter aí uma pesquisa totalmente correta, e é tudo moderado, nada que tem aqui você vai vir nessa pesquisa de forma à toa. Então, fake news, jamais, tá? Então, vocês já aprenderam Google Livros, Google Imagens, que eu vou mostrar agora, e o Google Acadêmicos. Por que que o Google Imagens é importante? Eu já passei de 1 hora da nossa apresentação, e eu gosto de fazer uma apresentação um pouco mais enxuta. Então, eu vou diretamente ao assunto, depois eu farei outras que eu vou esmiuçar cada um deles em detalhe. Mas, por exemplo, Google Imagens, eu quero trabalhar com planeta. Quando você escreve planeta, ele traz todos os planetas possíveis e imaginários. Vocês já utilizaram essa ferramenta e escolheram uma cor do seu planeta? E aí, de repente, você... Em poucos cliques, você não precisou escrever planeta vermelho, tal, não sei o quê. Bom, aí você quer utilizar essa imagem para fazer uma pesquisa.
É só selecionar, arrastar, e você vai ter mais resultados sobre esse assunto. E aí, no caso, ó, tá vendo? É uma imagem de espaço sideral e tal, e aí ele tem depois uns outros detalhes aí sobre a imagem que você pesquisou. Então, não necessariamente você precisa ter o nome do que você quer. Tendo a imagem do que você quer, você vai no Google Imagens e você faz a pesquisa da imagem. E isso facilita muito a vida do educador. Bom, então a minha fase boazinha de explicar, eu mostrei para vocês, e agora eu vou contar para vocês do meu método, que eu esmiuço, eu detalho, eu destrincho. A Rosiane falou que tem ótimas dicas das imagens. Sensacional. E aí, eu quero contar para vocês do meu projeto, que é o método Educador Online. Então, eu gostaria de apresentar para vocês, e se vocês já quiserem conhecer, ele está aí na descrição. E o que eu queria contar para vocês? O Educador Online é um projeto que veio desses meus alunos. Toda vez eu vou, ministro as minhas aulas, faço capacitações de 10, 12, 16 horas presenciais, e muitos não tinham tempo de ficar participando dessas aulas. Então, o que eles faziam? Ah, Verusca, por que você não faz um trabalho online? E eu estou apresentando agora esse meu trabalho online para vocês. E pré-requisito para participar desse trabalho, nenhum. A gente vai começar do zero. Como montar o e-mail, o que utilizar nesse e-mail, quais são as características ali que você precisa baixar, como baixar. Eu vou ensinar todos os detalhes e você vai se apropriar de cada uma dessas ferramentas que eu acabei de apresentar para vocês e algumas mais que não deu tempo de eu apresentar aqui. E por que eu tô falando desse projeto online para vocês agora? Porque o sucesso da sala de aula está a um braço de distância de você. A maioria das pessoas, elas estão vendo TV e estão com o celular. Elas estão vendo TV e estão batendo papo por celular. Às vezes, você até brinca e conversa com a pessoa que está do seu lado pelo celular, dirige e fica de olho no seu celular. Então, faz muito sentido você aprender e ter todo o conteúdo do seu material para que você seja um educador online, e esse processo vai levar aí 60 dias para que você se aproprie dessas tecnologias. E nesse meu curso, eu vou, de bônus, dar para vocês 1 hora de mentoria ao final de 40 dias. O curso pode ser feito em 30 dias, Verusca? Sim, eu vou disponibilizando os módulos 2 vezes por semana, para que vocês não recebam aquele monte de coisa e não saibam por onde começar. E depois de 40 dias, faremos aí uma mentoria em grupo para tirar todas as dúvidas de vocês que vocês tiverem. Mas vocês vão ver que os vídeos são curtos, são simples, para que vocês consigam fazer todas as atividades. Verusca, mas é caro, eu sou professora, eu ganho pouco. Se você tirar uma pizza por mês, você já vai conseguir fazer a aquisição desse curso. Você vai acessar de qualquer dispositivo, ele é online, ele já está com 16 aulas hoje. Se você fizer a aquisição, você já vai ter 16 aulas à sua disposição. E isso, gente, é valor de lançamento. Quem aí tem hábito de comprar cursos, sabe que cursos importantes, eles têm aí um valor superior. Esse curso meu, ele está em 10 de R$25, para vocês terem uma noção aí. É isso para que vocês façam e ganhem também a mentoria. Então, 7 dias de garantia. E outra coisa, Verusca, eu não sei por onde começar. O curso ele vai ser enviado para você de forma que você primeiro aprenda a convidar seus alunos, elaborar suas atividades, para que você saiba, chegando lá no final, todo o material que você precisa trabalhar para que o seu aluno seja atingido. E você deixe de ser aquele professor que pede ajuda para ser aquele professor que vai dar ajuda para os seus amigos. Você vai conseguir
ter a sua hora-aula valorizada, porque a partir de tudo isso que a gente está passando hoje, se você acha que o mundo vai ser 100% como era antes, está enganado. E as escolas, elas vão buscar educadores que saibam trabalhar online. Então, é esse o meu recadinho. Eu faço votos que vocês se diferenciem desse grupo. E aqui tá alguns detalhes do que andam falando aí das minhas capacitações, de todo o meu trabalho online. Se vocês quiserem, depois eu vou fazer o envio desse material para vocês, para que vocês tenham acesso aí. E qualquer dúvida, a gente se fala. Me procure nas redes. E se vocês tiverem aí alguma dúvida, aproveitem que a minha cria está aqui do lado e ela consegue passar as dúvidas aí rapidamente, ok? Minhas redes são o educador.online e aqui, esse é o meu canal. Amanhã já tem outro vídeo bacana para vocês. E aproveitem, curtam os vídeos para que isso chegue a um número muito grande aí de professores e vamos nos falando, combinado? Beijo, beijo, gente. Boa noite.